das palavras-chave head tail versus as palavras-chave long tail. Long tail, basicamente, são as palavras-chave de cauda longa. Não sei se você já ouviu falar o termo cauda longa. Tem um livro bem foda lá que é o Cauda Longa, e ele explica o conceito de cauda longa. Tipo, que basicamente eu vou explicar aqui o conceito de cauda longa para SEO, mas ele é muito usado no e-commerce, no sentido de assim. O site tem alguns produtos principais que traz mais volume de venda e tal, e tem vários outros produtinhos cadastrados que vão preenchendo a cauda longa, que vão sendo vários outros terminhos que vendem pouco, vendem de vez em quando algum lá, mas que no montante representam muita coisa. Querendo ou não, acho que a Amazon é muito conhecida por essa estratégia. Ela tem muito estoque de muita coisa, principalmente nos Estados Unidos. E aí ela vende muito, ela tem muito volume de venda de coisas que é muito difícil de achar em outros lugares, que são coisas de cauda longa, são coisas que vendem bem menos volume, que tem bem menos busca, mas que ao mesmo tempo, quando alguém pesquisa, já está muito interessado em comprar. E aí, basicamente para SEO, para otimização de motor de busca, esse conceito de cauda longa, ou de palavras-chave de long tail, de cauda longa, ele também é muito usado para isso. Por exemplo, palavra-chave de head tail, ou seja, de cauda curta, digamos assim. Tênis. Tênis é uma palavra-chave com muita busca, tem 200 mil buscas por mês da palavra-chave tênis, por exemplo. Só que ela tem muito volume e, consequentemente, ela tem muita competição. Aí depois, descendo um pouquinho, uma palavra-chave tem tênis masculino, já é um pouco mais específico. Então ela é de mid-tail, digamos assim, é uma de cauda média. Ela está começando a virar uma cauda longa, mas ainda não é uma cauda longa. Então ela tem muita busca ainda, tem até mais busca do que a palavra-chave tênis sozinha, por exemplo, que já especificou mais. Mas ela tem muita concorrência. Pensa, tênis masculino, pra gente rancar pra essa palavra que é orgânico, a gente tem que brigar com Centauro, com Americanas, com Amazon, com Netshoes, com Mercado Livre, com não sei quem, uns sites gigantescos que tem muito mais força de rancamento. Só que aí, a gente pode começar a pensar em palavras um pouquinho mais de cauda longa. Por exemplo, tênis Nike masculino. Já é um pouco mais cauda longa, já tem um pouco menos de buscas, 63 mil buscas, já começa a ter um pouco menos de competição. E, consequentemente, mais chance de tu converter, mais chance de tu vender. E aí, tu vai indo mais longe ainda. Tênis Nike Vapor Max masculino. Tênis Nike Vapor Max masculino, tamanho 42. Tênis Nike Vapor Max masculino, branco, não sei o que lá. Quanto mais longo for, maior a chance de ter menos competição. Às vezes tem algumas muito nichadas, que tem muita busca, tipo iPhone, XR, modelo tal. Como um bagulho que vende muito, aí a competição vai ser bizarra. Mas a grande chance é que a maioria das palavras-chave de cauda longa, elas tenham menos competição, menos concorrência e bem mais chance de conversão. Por quê? Porque são palavras-chave bem mais específicas. Então, muitas vezes, o que acontece? O usuário começa pesquisando por uma palavra-chave de cauda curta, tênis, e aí ele vai lá, navega um pouquinho, pipipi, popopó, entra num site, entra no outro, entra num blog que ajuda a escolher tênis, Ele vai meio que tomando uma decisão, aí ele vê, putz, gostei de tênis brancos. Aí ele vai lá e bota tênis branco, a próxima pesquisa dele. Aí já é uma pesquisa um pouco mais nichada. Aí daqui a pouco ele vai indo, ele acha um modelo muito irado que ele adorou lá no site da Adidas, sei lá, o tênis da Adidas, não sei o que lá, espuma, papapá, pipipi. E ele vai lá e pesquisa por isso. Agora, tênis, Adidas, espuma, não sei o que lá, pra ver o preço em vários sites, e assim vai indo. Deu pra entender essa parada? Isso é o comportamento do usuário, é o que a galera faz no dia a dia, tá? E o que é importante saber? Essas palavras-chave de cauda super curta é muito difícil de ranquear, galera. É muito difícil. Pensa que... Depois eu vou ensinar vocês a ver como que a gente sabe a competição de uma palavra-chave específica. Até acho que eu tô com o bagulho aberto aqui. Como que eu vejo a competição de uma palavra-chave específica. Mas, por exemplo, aqui, ó, tênis. Tênis, ó. O Uber Suggest, que é a ferramenta que eu tô usando aqui, já me diz, ó. Tem 165 mil pesquisas por mês, volume super alto. A dificuldade é 64, tá? De 0 a 100. Ou seja, é uma dificuldade... relativamente alta, e a dificuldade paga é 99, porque tem um monte de gente querendo pagar por essa palavra-chave, então ele é muito caro. O custo por clique está em torno de 57 centavos para comprar essa palavra-chave, e aí depois ele traz outros dados aqui, ó. Ele traz tênis feminino, tênis Nike, tênis Adidas, e ele vai nos trazendo aqui, ó, volume nessa coluninha, a dificuldade de aparecer pago, que quase todas são 100, porque são palavras-chave super intenção de compra, né? E a dificuldade de aparecer no orgânico, no SEO. Pode ver que tênis e tênis feminino até que não é tão difícil assim, ó, tá nos 60. É difícil, mas não é tanto assim. Por quê? Porque é uma palavra ainda muito ampla, muito da fase de descoberta, muito da fase de consciência. O cara nem tá pensando em comprar, ele tá só procurando pro tênis. E só por isso que não tá tão corrida. Pode ver que quando é uma palavra aqui de meio, ó, tênis Nike já começa a ficar mais concorrido, 75. Vamos clicar aqui pra vocês verem, ó. Cliquei na palavra-chave tênis Nike, tá? Ó,
E o que ele me traz? Ele me traz os sites que estão rankando em primeiro. Olha só, o site da Nike, obviamente, porque a Nike é a dona da marca Nike, então o Google leva isso em consideração. Então, o Sam Rush que estima que a Nike leva 200 mil visitas por mês, só dessa palavra-chave, tênis Nike. E ele vai aqui e nos fala qual é a autoridade de domínio da Nike, eu vou explicar isso daqui a pouquinho, e quantos compartilhamentos sociais a Nike tem para essa palavra-chave. E aí, aqui a gente consegue saber se a gente tem alguma chance de aparecer em primeiro lugar ou não. Por quê? Porque a gente vai conseguir saber a nossa autoridade de domínio, a gente vai conseguir saber a nossa autoridade de página. Vou mostrar para vocês daqui a pouco como. Beleza? Então, galera, isso é importante de saber. Coisas que os nossos clientes pesquisam para a gente se preocupar e começar a fazer conteúdos melhores e otimizar nossas páginas. E também pensar em palavras-chave mais de long tail, porque é onde está mais o ouro para quem está começando, principalmente sites menores. Uma informação bem importante que eu deixei aqui para vocês, até vou colocar aqui um foguinho, um alerta, um sinal de importante aqui, vou pintar de vermelho, que é 70% das buscas do Google estão em palavras-chave de long tail, tá? 70% de todas as buscas que acontecem todos os dias no Google estão em palavras-chave de long tail. E isso é muito importante, galera. Isso é muito importante vocês saberem. Porque aí as palavras-chave de long tail geralmente têm menos concorrência e as palavras-chave de long tail elas têm muito mais possibilidade de tu converter.